Doutor, esse assunto é polêmico há algum tempo, né? Qual o motivo da polêmica, na sua opinião? Eu acho que o que deu brecha para que se criasse essa entrada de outras áreas na área médica, nos procedimentos na face, como em outras áreas, veio de algumas interpretações erradas e vetos que a presidente Dilma realizou na lei do ato médico. Com alguns vetos específicos em relação a punções e entradas de agulhas na pele, em algumas outras cavidades, fez com que abrisse uma brecha para que outras áreas entrassem numa área que financeiramente havia interesse. A gente fala, às vezes, um pouco dessa questão financeira, porque, naturalmente, apesar da presidente ter justificado esses vetos para os tratamentos nos rincões do país, em que outros profissionais pudessem ajudar nos tratamentos médicos, o que a gente viu foram todas as áreas relacionadas à saúde tentarem adentrar a áreas que eram exclusivamente médicas antes desse tipo de posicionamento legal. A gente sabe que, apesar de complicações poderem acontecer com todos os profissionais que possam realizar, em termos estatísticos, dentro dos serviços universitários, como na Federal de Goiás, no ambulatório de cirurgia plástica, na Federal de Goiás, no ambulatório de dermatologia, o que se observou foi um aumento muito grande de complicações graves e moderadas desses procedimentos. É claro que se pode justificar um aumento do número de procedimentos, mas proporcionalmente, considerando o número de procedimentos e de consumo de produtos, esse aumento de complicações foi acima dessa proporção. Então, a gente tem que questionar e levantar até esse questionamento, e isso tem sido feito pelo Conselho Federal de Medicina, junto às entidades federais, ao Ministério Público Federal, a juízes federais, se estão acontecendo mais complicações e aparentemente aconteceram após a entrada de outras áreas, será que a gente não deve tentar evitar isso de alguma maneira? Porque a gente está falando da odontologia, que tem até manifestações do Conselho Federal de Odontologia a respeito disso, positivamente em relação a algumas coisas, permitindo, mas também proibindo a realização, por exemplo, de atos cirúrgicos, como alectomias, rinoplastias, blefaroplastias. Existem proibições do Conselho Federal de Odontologia, inclusive gerando até punições a odontólogos que tenham feito tanto cursos, ministrando cursos ou realizando os procedimentos. Então, a gente sabe que existe uma atuação nacional e regionalmente já se tentaram fazer diversas coisas. Nós fazemos parte, eu como conselheiro regional de medicina de Goiás, sou membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica, coordenador da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica e membro da Câmara Técnica de Defesa do Ato Médico. Muito em busca disso, de diminuir essas intercorrências e buscar um melhor tratamento para os pacientes, porque a nossa busca é da proteção do paciente em relação a essas complicações. E a gente sabe que, como na área médica, a área de marketing e publicidade ela é bem restritiva, porque nós entendemos que os atos médicos não devem servir de forma mercantilista e também comercial. Na odontologia existe uma interpretação diferente, eles têm uma permissividade muito maior na exposição de pacientes, de imagem de pacientes, de pré e pós-procedimento, e isso faz que tenha uma concorrência desleal até em relação a esses procedimentos, levando até, em alguns momentos, para pessoas que estão menos informadas, como se o grande especialista nessa área fossem outras áreas que não os médicos. Então, a gente busca até deixar de uma maneira mais equânime essa, não disputa, mas essa possibilidade de tratamento que os pacientes têm. Nós, da área médica, buscamos isso, a proteção do paciente, o melhor para eles. O odontólogo não? Eu não posso falar por eles, eu creio que a maioria sim, mas a gente vê também a atuação de forma muito intensa e até desleal, às vezes, na concorrência, de muitos odontólogos também. É claro que existem médicos que fazem isso também e eles são punidos por isso, porque no nosso conselho nós temos mecanismos para fazer essas punições. No de odontologia existem também, porém, por ter resoluções que permitem mais, naturalmente a concorrência fica
é um pouco difícil para ser feita entre médicos e não médicos nesse sentido, porque nós restringimos mais e eles liberam mais, porque existe um interesse estratégico comercial por trás disso também.